Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Comércio, a entrevista de hoje recebe um convidado que faz parte do contexto do futebol, uma posição, podemos dizer assim, que gera muita polêmica, mas é fundamental para o desenvolvimento de uma boa partida, né? Que é a arbitragem. E conosco aqui nos estúdios, o Andrei da Silva, que é natural aqui de União da Vitória e que dá um passo importantíssimo nessa trajetória dentro da arbitragem brasileira, integrando o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Andrei, obrigado pela gentileza de participar com a gente, tudo bem? Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos ouvintes, né? É uma alegria, né? Um prazer enorme estar recebendo esse convite, estando aqui, né? Compartilhando um pouco sobre a minha pequena trajetória, sobre um pouco como funciona a arbitragem. André, a gente sabe que todo garoto tem o sonho de ser um jogador de futebol. Eu tive esse sonho também, mas percebi que a fome iria prevalecer, porque a qualidade não aconteceu. Mas você acabou permanecendo, obviamente, no futebol, mas trilhando o caminho da arbitragem, não é? Conta como é que foi esse início, como você decidiu por você árbitro de futebol. Ricardo, como você falou, né? Não digo 100% da arbitragem, mas vamos dizer assim, uns 95% da arbitragem, todo mundo tentou de alguma forma ou outra, participar no contexto do futebol. Essa paixão que todo mundo carrega, né? Principalmente aqui no Brasil. E eu não fui diferente. Com apenas 12, 13 anos ali, comecei a jogar bola, algumas categorias de base, fui para fora, voltei novamente, né? Até os meus 16, 17. E chegou um tempo ali que não deu mais, né? Essa expectativa de ser jogador, né, por alguns motivos, e acabei pensando, cara, como que eu posso contribuir? E acabei conhecendo algumas pessoas aí que me deram um norte, uma direção, né, me fizeram alguns convites aqui, principalmente aqui na nossa região ao futebol amador, ser árbitro aqui no futebol amador na nossa cidade, principalmente o Varziano, até onde está acontecendo. Fui jogador do Varziano e hoje tenho o privilégio de trabalhar na equipe de arbitragem ali no Campeonato Varziano. E através de tudo isso, né, acabei entrando no meio da arbitragem, buscando alguns conhecimentos, alguns cursos, e graças a Deus estamos hoje caminhando, engateando para crescimento pessoal. A partir do momento que você decidiu, quero seguir esse caminho de arbitragem, quais foram esses primeiros passos, né? Você buscou informações para realizar cursos, com quem te orientou, como é que você pode contextualizar? Questão ali de curso e conhecimento, né? Na época, tinha algumas pessoas que já tinham alguns cursos em outras modalidades, né? O Gissé, o Marcão, o Paulo Valpérez, né? Com a experiência deles ser árbitros federados no futsal, eu comecei a buscar esse conhecimento para aprimorar, como todo profissional né? Buscar um aprimoramento, um conhecimento a mais. Né? Após isso, comecei a procurar e descobri o curso, né, de formação de árbitros em Curitiba. Acabei me inscrevendo, foi o curso de um ano e meio praticamente, contando com a formatura. Né? Todo sábado, né, eu me deslocava até Curitiba, né, para fazer aulas práticas, aulas teóricas, psicológicas, né, tudo que se encaixa no pilar do árbitro. E através disso daí, me formei direto na Federação de Futebol de Campo. E você teve possibilidade, né, de contato com várias pessoas aqui da arbitragem do União da Vitória, porque o União da Vitória e Porto União ela tem essa característica, né? Sempre tiveram grandes árbitros. Você pode citar também o já saudoso Marcão de Lima, né, que apitou inúmeras decisões de chave ouro, né, de paranaense de futsal. E esse contato com essas pessoas também, você acredita que foi importante, foi um apoio para que você seguisse focado, né? Porque um jovem tem também outros atrativos, seguir na arbitragem, né? Principalmente nesse início, também requer, né, abdicar de muitas coisas, né? Com certeza, Ricardo. Acho que todos os árbitros, até os que estão hoje atualmente, né, quando eu comecei lá atrás, todos me ensinaram alguma coisa. Né? Hoje, quando eu faço um jogo profissional aí, diferente da divisão, eu sempre me lembro do meu passado. Pessoas que me ensinaram, André, né, apita aqui, sai correndo, enfim, né? Algumas técnicas, né, que eles aplicavam nos jogos profissionais deles e também no amador. E hoje ele me favorece esse conhecimento, essa troca de ideia, né, para os meus jogos que eu trabalho. Né? Claro que hoje, devido a estar na CBF, devido a estar na federação, a gente consegue extrair um pouco mais fácil, né, esses toques, essas experiências ali. Então, mas com certeza, né, esses árbitros, como você citou, o falecido Marcão, enfim, né, Deus abençoe, me trouxeram essa experiência também. O primeiro jogo que você apitou foi um jogo amador, não é? Onde foi? Você tem essa lembrança? Eu me lembro que foi no Varziano, né? Mas eu não me lembro agora quais são as equipes, mas foi no Varziano. E como é que foi a dinâmica da partida? Você entrou muito nervoso? Como é que foi? Assim, a primeira partida ela foi na bandeira, né? Foi o veterano, eu me lembro que era uma categoria veterano, né? Mas eles sabiam que era a minha primeira partida, né? E tem aquelas brincadeiras de encher o saco do árbitro, enfim, que ele não é experiente e tal. Mas eu me lembro que foi um jogo, assim,
pra mim, por ser o primeiro foi chato, mas pra eles foi tranquilo, né? Que até após o jogo ali, eu me lembro que eles parabenizaram, continua assim, menino, e, né? Eu tinha meus 18 ali pra 19 anos, né? Então tava bem. E através disso daí eu falei, cara, então eu vou continuar, né? Tipo, conseguir ter o gosto, a paixão, a mesma paixão que eu tinha como jogador, eu consegui ter como árbitro, né? Que o árbitro também, ele é um torcedor. O que ele quer? Ele quer um jogo bom, um jogo que faça girar, um jogo que vale a pena assistir também. Você falou que o árbitro é um torcedor. Quando você está na tua casa, assistindo um jogo de futebol, você tem a visão do árbitro, ou você consegue ter a visão também do torcedor acompanhando o teu time do coração? Não vou te... Mas você precisa falar o teu time. Quer me colocar em fria, né? Como que você consegue administrar isso, a tua visão de jogo quando você está acompanhando uma partida em casa? Então, Ricardo, hoje, devido à experiência, por tudo aquilo que eu já vivi, hoje eu consigo ser um torcedor mais frio, né? Eu olho realmente mais a arbitragem, né? Não tenho mais essa paixão, sabe, por time específico, enfim. Então hoje eu consigo olhar um jogo, dar o pênalti lá, às vezes eu tô assistindo com um amigo meu, ou até alguns parentes, eles dão o pênalti e já ficam nervosos e comemoram, ou descomemoram, enfim, ficam bravos. Mas hoje eu consigo olhar de uma forma racional, né? Porque realmente hoje o contexto do futebol, para mim, devido à minha experiência, ela tá um pouco mais fria, mais centralizada na regra, o que é, o que não é, enfim. Então, para mim, hoje um jogo... Ele é um aperitivo, né? Uma paixão de assistir, mas ao mesmo tempo eu fico autoanalisando. Ó, isso eu posso fazer, isso eu não consigo fazer, né? Então são detalhes que a gente aprende também no dia a dia. Aplicar, obviamente, a regra, né? Tem que fazer isso, obviamente, mas a conduta do árbitro, a maneira como ele vai ditando, podemos dizer assim, o ritmo da partida. São aspectos que você observa também, tanto pela TV ou em loco, quando você vai acompanhar algum jogo de futebol? Ricardo, com certeza, né? Cada jogador tem seu perfil, suas qualidades, né? E cada árbitro também tem seu perfil e suas qualidades, né? E às vezes a gente consegue extrair coisas que a gente consegue aplicar. E tem coisas que a gente não consegue aplicar, porque não é o nosso perfil, né? Não é a nossa persona. E quando a gente consegue observar um árbitro, cara, essa decisão é bacana. Eu não me lembro agora, foi um jogo de Libertadores, que eu observei o árbitro, né? Tipo, era São Paulo e um time de fora, do Paraguai, enfim. E eu me lembro que, tipo, o jogo tava nervoso ali, ele parou o jogo, né, e chamou os dois capitães. E falou, cara, eu não consigo continuar o jogo se vocês não jogarem bola. Né? E eu me lembro que aquele jogo funcionou perfeitamente. Daí teve uma situação comigo, uns 2, 3 meses depois ali, tava semelhante. Cara, eu peguei a mesma, né, o mesmo técnica que ele fez, eu fiz, cara, chamei os capitães, falei, não consigo... Funcionou novamente. Então foi algo que eu consegui extrair, né, analisando o jogo do árbitro, né, eu consegui aplicar no meu jogo que conseguiu dar decorrimento, né. Tem muita diferença tá um jogo profissional, um jogo amador? A reclamação dos jogadores, que sempre tem, ela é diferente? Não, a reclamação é natural. A gente entende como árbitro, né? Existe o ato de cultura. Né? Apesar de ser paixão, todo mundo quer, né, puxar pro seu lado. E tá tudo certo, né? O árbitro hoje, nós somos um mediador da que é o futebol. A gente é uma régua do que pode e não pode ser futebol, né? Hoje, a regra, ela é inserida no futebol. Não é o futebol inserido na regra. Então a regra tem que se comportar de acordo com o futebol. Então essas reclamaçãozinhas, amador, né, profissional, até um ponto, né, que quando está muito emocionado, nós brincamos, né, com nós árbitros, quando o jogador está muito emocionado, a gente, opa, calma lá, calma, respira, né, o jogo ele tem que buscar esse termo. Então essa questão de reclamaçãozinha é natural, né, é amador e natural também profissional. Voltando na questão dos cursos especificamente, né, Andrei? Como que é a cronologia deles? São períodos de teoria, depois vocês realizam a prática. Claro que agora você já está num estágio mais avançado, né, obviamente. Mas quando você iniciou, eles foram mudando também esses cronogramas dos cursos? Como é que você pode contextualizar pra gente? Foi mudando, né? Hoje, o curso que eu fiz lá já não é mais da mesma forma hoje, né? Como, né, naturalmente, o mundo ele vai evoluindo, buscando essa transformação e também o curso também. Então, no meu tempo, quando eu fiz 2015... Comecei em 2015 e finalizei em 2016. Foi praticamente 90% teórico, né, em sala de aula, e aqueles 10% em campo. Né, e também teve algumas coisas psicológicas, também faz parte, né, entender essa parte psicológica, né, que é a parte de emoções do jogo, em si, do árbitro, para a gente poder trabalhar. Então foram esses cursos de um ano e meio ali que eu acabei realizando em Curitiba, que me favoreceu para estar hoje apto a trabalhar como árbitro. Você citou a questão psicológica, né? A gente sabe que no Brasil a arbitragem ela não é profissional ainda, né? Ainda. Há aquela perspectiva de dar a condição necessária para o árbitro entrar em campo focado, né? Para poder executar o seu trabalho. Como que é para você, né? Diante de várias circunstâncias, problemas pessoais, não é? Outras situações, entrar o mais focado possível para poder exercer o seu trabalho?
Então, Ricardo, né, oficialmente nós falamos, a gente sabe que realmente o árbitro não é profissional, mas nós precisamos se comportar como profissional. Se você observar especificamente o árbitro, indiferente de qual divisão é um jogador que tem que correr de um lado para o outro, né? Mas aonde finaliza a partida, no outro dia tem uma família para cuidar, até mesmo um outro trabalho, né? Para sustentar a sua família. Mas dentro de campo a gente tem que se comportar como profissional. Até quando a gente faz a pré-eleição, a nossa pré-eleição árbitro dentro do vestiário ali, nossa, em loco, eu falo muito, cara, nós somos profissional. Nós estamos recebendo um valor, né? Uma taxa, né? Aonde todos sabem. E essa taxa, nós precisamos honrar ela, o nosso profissionalismo. Nós precisamos estar perto, nós precisamos entender o futebol, né? O que nós mais queremos é sair tranquilo, né? Com a cabeça erguida e sabendo que fizemos um trabalho digno, de acordo com o espetáculo que os jogadores favoreceram. Mas em contrapartida, né, durante aquela semana que não sai escala, você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que estar ativando, mesmo não sendo um profissional oficial, né, que até existe algum projeto aí que ontem mesmo acabei visualizando, né, existe um projeto daqui 2 anos no máximo, 24 meses, oficializar, junto com, enfim, deputados e senadores, oficializar o profissionalismo da arbitragem. Mas por enquanto, nós se comportamos como um árbitro profissional, mas ao mesmo tempo não somos um árbitro profissional. Uhum. E essa preparação para os jogos, ela é feita por tua conta? Federação, CBF dão um suporte? Como é que funciona isso? Essa preparação realmente ela é por conta, né? A gente tem que procurar, tem que buscar. Da mesma forma que a gente se prepara, a gente tem que estar pronto para qualquer momento, oportunidade. Né? Cada jogo é uma oportunidade. Mesmo um jogo bom, um jogo talvez não tão bom como deveria, mas essa preparação hoje ela é por conta, né? Pilar físico, pilar mental, social, né? Aspecto técnico também a gente tem que estar apto. Então são coisas que individualmente o árbitro tem que buscar. Uhum. E essa preparação, estudo, questão física, ela é similar ou também vai de acordo com o tamanho da partida que você vai estar trabalhando? Ela é similar, né? A gente sempre tenta extrair, né, todo o contexto do jogo, né, a forma, a dinâmica do jogo para você colocar em prática, né, os seus treinamentos. Não basta simplesmente sair correndo aí, enfim. Então eu preciso entender essa dinâmica do jogo, a cada evolução, a cada ano que se evolui, para mim entender também como que um árbitro tem que se comportar. Que são os famosos atalhos que nós falamos na arbitragem. É você entender a dinâmica do jogo, né, para até mesmo você aplicar a parte física, né, e até a parte técnica também. Então você precisa entender. Antigamente a mão bem assim era a mão, hoje não é. Então você tem que entender essa dinâmica. Então você tem que estar todo dia praticamente assistindo jogo, vídeo, lendo a regra, relendo. Nós falamos que é uma bíblia. Ela tem que estar ao lado da cabeceira da cama, todos os dias tem que dar aquela leitura ali, sempre estar ativando, né, a mente. E a tua evolução no cenário paranaense, né? A gente vai falar primeiramente disso. Então, começou, obviamente, apitando jogos de menor expressão e foi evoluindo, chegando até o ponto bastante importante, né, de apitar uma final, né, de terceira divisão no Campeonato Paranaense. Como que foi esse processo de evolução? Como que você analisa isso? É um processo, né? Começou ali praticamente em 2017, eu finalizei o curso em 2016, né? Mas o primeiro jogo profissional foi em 2017, né? E como qualquer outro jogador também, o árbitro também é assim. É um processo que gradualmente a gente consegue ir subindo. Apita um jogo que talvez não tenha tanta expressão, né? Ganha confiança, é um degrauzinho, terceira divisão, depois segunda divisão, até chegar ao ápice do estadual, que é a primeira divisão, que é a elite do futebol paranaense. Então esses jogos, né, ele te favorece para você crescimento, né? Então esse espaço, esse curto espaço, gradualmente você vai subindo, apitando jogos de expressões, ele vai te dando confiança, inteligência, né? Entendendo o jogo, a dinâmica do Campeonato Paranaense, porque apitar um jogo paranaense, apitar um jogo rondoniense é diferente, né? Porque as culturas são diferentes. Então, esse tempo de 2017 até o 2025 hoje, ele me trouxe essa experiência, né? Alguns jogos de expressões e outros não tanto, mas porém, realmente a gente se comporta como qualquer outro jogo profissionalmente. Quando você recebeu a informação que seria o responsável por conduzir a final da terceira divisão, o que passou pela tua cabeça? Que eu acredito que um dos principais momentos até agora da tua trajetória, né? Sim, questão de decisão, né? Realmente, o ano passado tive essa felicidade de trabalhar no jogo de ida de final da terceira divisão, né? Primeiro a gente fica feliz, né? Fica feliz. E como foi recente, começando também o trabalho mental, falei, cara, eu mereço estar nesse jogo. Né? Que todo mundo quer, como radialista, como, né, qualquer um quer transmitir uma final, um jogo de expressão, onde envolve o estado do Paraná. Né? E eu fiquei feliz. E eu falava pros meninos, eu falei, vamos curtir.
né? Porque o que nós fizemos, o fato de nós estamos hoje aqui é porque nós merecemos que nós fizemos um bom caminho lá atrás. Então, foi mais ou menos nesse sentido a preparação nossa pro jogo. E graças a Deus entregamos, fomos felizes em algumas decisões, né, que entregamos, né? O jogo de ida, né, o time da casa ganhou 1-0, tudo certo, gol limpo, como nós falamos, né, e realmente teve uma belíssima final no segundo jogo de volta. As escalas para os jogos, vocês ficam sabendo em qual partido vocês vão trabalhar, quantos dias de antecedência, e normalmente é a mesma equipe de arbitragem ou tem uma rotatividade? A federação, e no caso a CBF, ela tem essa preocupação? Tem rotatividade, né? Isso é muito difícil a gente trabalhar com a mesma equipe. Por quê? Porque assim, tipo, a regra ela é padrão, ela é universal, né? A nossa regra que nós aplicamos aqui no Paraná é a mesma regra do CBF, a mesma regra da Conmebol e automaticamente a mesma regra, né, mundialmente, que é a FIFA, que começa lá de cima e vai descendo os degraus. E então essa rotatividade, entendimento de jogo, mesmo às vezes trocando alguma personalidade ou outra, a gente dentro do vestiário, a nossa pré-eleição nossa ali interna, a gente precisa alinhar, né, como a gente vai trabalhar, né, como se comportar naquele jogo. Então essa preparação, esse mesmo entendimento, ele precisa se aprimorar cada rodada. Né? E respondendo a tua pergunta, né? Geralmente as escalas saem 48 horas, né? De acordo com o CRG da federação, né? 48 horas antes saem as escalas e dali você já começa um trabalho, né? Já faz um grupo com a galera, faz as reuniões, né, técnicas com a equipe de trabalho, já aprimorando e entendendo a cada partida que você trabalha. Você chegou a trabalhar em alguns jogos aqui em União da Vitória, ter categoria de base envolvendo o Iguaçu. Tive a oportunidade de acompanhar. E vi que o torcedor também, bastante, mesmo sendo categoria de base, bastante crítico, não é? Para você também é um ambiente diferente, apitar em casa, digamos assim, pessoas que te conhecem, te viram menino jogando futebol. Como que foi para você essa experiência? A experiência, né, primeiramente é feliz, né? Saber que a gente vai no mercado, a gente vai no restaurante, uma lanchonete, você que estava no jogo lá, era eu, tal. Né? A gente sabe que é natural, qualquer torcedor, indiferente qual equipe for, você tá em primeiro, tá em último, o lado emocional, que é normal e é natural, né? O torcedor tem. Então é normal eles ficarem, né, nervosos ali, devido a eu apitar, principalmente as categorias de base do Iguaçu quando tem oportunidade. Né? Mas isso é uma ordem da federação. Né? Então o compromisso que eu tenho apitando um jogo lá na capital de um time conhecido é o mesmo compromisso que eu tenho apitando aqui, né, em minha cidade, no teu próprio jogo amador, no Varziano. Né? Eu trabalho com o mesmo compromisso. Eu sempre falo para os capitães, cara, eu quero entregar a minha melhor versão para vocês. Né? Fazer o meu melhor trabalho nesse jogo, indiferente de qual categoria que seja. Você já passou por alguma situação complicada que você temeu até pela tua segurança? Temeu, você fala... Tem algum tipo de ameaça, de ambiente, clima hostil, dificuldade de deslocamento, enfim, você chegou a temer alguma situação? Graças a Deus, assim, nunca tive, sabe, Ricardo? Não tive essa experiência, assim, né? Então não consigo reportar nada assim nesse sentido. Já vi alguns colegas, né, com dificuldades, né, de decisões ali. Mas eu, assim, tipo, em memória não consigo lembrar, assim, tipo... Agora pensando bem que, acho que se não me engano, bem quando eu comecei, eu fui um amador em Curitiba, cara, que né, teve uma situação lá, de um penal lá, que daí foi difícil chegar ao vestiário, mas tipo assim, nada mais ali, só aquelas palavras doces, né, como os outros, né. Não precisou se acompanhar pela polícia TBR, nada. Ah, então tá certo. Tua chegada na Confederação Brasileira de Futebol, claro que é reflexo do que você vem apresentando, né, no futebol paranaense, e o que passou também pela tua cabeça quando, né, teve essa notícia de que integraria o quadro da CBF. Cara, primeira coisa que passa na cabeça, eu chorei. Chorei porque é uma conquista para nós, né? Acho que todo mundo, como um jogador, mas um árbitro também tem sonhos, né? A família, a minha esposa, né, principalmente, ela entendeu esse projeto, entendeu esse sonho, esse desejo, né? E a gente quer subir como qualquer outra pessoa sobe no meio profissional. Então, comecei na 3ª divisão, 2ª divisão, fui para nível, né, 1ª divisão estadual. A gente conseguiu fazer fui feliz em decisões, fui feliz, né, nos jogos que eu fiz. E também tem que ter um pouco da sorte. Por quê? Porque, né, existe um limite, cada estado tem seus limites, né, pessoas, né, quantidades exatas de árbitros que podem enquadrar ou não enquadrar nível nacional, que seria a CBF. E eu fui feliz de abrir essa vaga, né, essa oportunidade, e fui feliz de o comandante hoje, nosso Anderson Gonçalves, que é responsável, ele conseguir enxergar isso, o meu trabalho onde eu realizei. E nada melhor quando teu chefe, né, a pessoa que é teu superior, consegue olhar para você assim, tipo, né, você merece. E quando, né, depois de alguns jogos que eu fiz, ele me ligou
fez uma pergunta, né? Falei, cara, não precisava nem fazer pergunta, né? Era só ter me colocado. Perguntou se eu queria fazer parte, né? Representando hoje, nível estadual, só pra você entender, Ricardo, hoje somos em 16 árbitros apenas. Nível estadual só, 300 árbitros. Desses 300, apenas 16 que são do estado do Paraná e representam hoje nível nacional. Então hoje nós somos em 16 árbitros que representamos o estado do Paraná. E a tua rotina muda, né? Agora sendo árbitro CBF, questão de capacitação também sendo ofertada, o que você pode contextualizar nisso? Muda bastante, né? Primeiramente o compromisso ele engrandece, né? A responsabilidade também ele engrandece e é natural, né? Todos nós queremos chegar. Né? E a gente precisa se manter. Como que a gente se mantém? Treinando, estudando mais e automaticamente, devido a estar nível, né, no quadro da CBF, nível nacional, a gente tem alguns cursos, né, que a maioria são online, tem Rio de Janeiro, tem em loco aqui, né, que preciso fazer a questão da homologação do VAR, enfim. Então são cursos que a CBF fornece a mais do que a própria federação. Então o que acontece? A gente vai aprimorando mais, afinando, né, alinhando mais o entendimento, né, questão de regra e futebol. Você falou do VAR. Trabalhou o jogo VAR? Já trabalhei como quarto árbitro. Como árbitro principal ainda não. E como que você entendeu a dinâmica e como que você achou da dinâmica do árbitro de vídeo, que para muitos é um benéfico, mas para outros gostariam do modelo tradicional. O modelo tradicional, né? Eu entendo aquele que quer o bônus e aquele que tem o ônus também, né? Mas os jogos que eu fiz, né, junto com o VAR ali, eu estava de quarto árbitro, eu achei benéfico, né, porque realmente ele te dá uma confiança, né, em decisões, a comunicação, o trabalho feito, cara, é uma coisa sensacional. Aí você vê, cara, eu achava que eu conhecia futebol, hoje eu conheço mais ainda. Então, para mim, foi muito benéfico, aprendi muito e quero aprender muito ainda, né, com o VAR, né, trabalhando em árbitro principal, né? A questão da CBF, já trabalhou algum jogo? Como é que já foi essa questão da CBF? Você já trabalhei. No qual partido que você trabalhou? Eu trabalhei ano passado, fiz Série D, né, e Série C. Né? Então foi os campeonatos que eu trabalhei. Sim. E agora com essas capacitações você vai galgando também, poder chegar à Série A e Série B do campeonato, Sim, né? Com certeza. Né? Até comentei em loco, repetindo aqui, né? Tipo, preciso fazer agora a homologação do VAR, que a gente tem que esperar essa oportunidade vir da comissão, né? Da CBF, pra gente poder fazer essa homologação e, se tudo Deus permitir aí, fazer um bom trabalho, participar de um jogo de Série B, né? Aquele sonho, aquele degrau em degrau, né? E automaticamente uma Série A. Fazendo parte agora do quadro da CBF, te possibilita atuar em campeonato amador, em outras competições, ou você, né, tem que ficar limitado a competições da CBF e da federação? É claro que a gente sempre dá prioridade à CBF, né? Automaticamente a gente desce para a federação onde nós participamos, que é o Paraná, e automaticamente, se não existe nada que escala, enfim, compromisso, a gente fica apto a trabalhar amador, sim. Né? É bom, é importante ressaltar, Ricardo, que o árbitro é igual ao jogador. A gente precisa estar ativando, trabalhando, né? Que é um treino, né? Todo jogo é um treino para nós, né? Porque um jogo é diferente do outro, então a gente precisa estar dentro do contexto do futebol. Vou esperar daqui um mês escala, não, cara, você perde o ritmo, você perde o time, você perde, né, enfim, tudo. Então, né, devido a isso, a CBF ela não prioriza nada, tipo, questão de amador, não restringe nada a questão de amador, então. Mas a questão do uso do Brasil na CBF em amador não pode. Isso não pode, né? Realmente só jogos pela estadual, né? Pela federação onde você pertence, em jogos ali, e questão nacional. Tem algum árbitro que você se espelha, você tem como referência, um árbitro de renome, futebol paranaense ou nacional? Até internacional, por que não? Hoje um árbitro que eu vejo que é um perfil muito semelhante ao meu, né? É o Ramon Abate, né? Hoje ele é um árbitro FIFA, Santa Catarina aqui. Tive o prazer de ver ele, assim, mas não tive muito contato, né? É uma ótima pessoa, enfim. Então, mas assim, o trabalho dele me auxilia muito, né? Ver a forma que a persona dele. A persona dele, ela se bate muito com o meu trabalho. Então, eu gosto de me espelhar, né? De pessoas que consigam desenvolver um bom trabalho para mim também fazer um bom trabalho. Você citou um pouco a questão da sua esposa, né? Participação na família me parece que é fundamental, né? Porque não tem domingo, né? O futebol acontece, é o dia mágico, né, do futebol. Ter esse entendimento, né? Você vai abdicar de festa de aniversário da esposa, seu aniversário com a família, de filho, né? Outro familiar. Esses elementos aí são fundamentais para você entrar tranquilo nas partidas, né? Fundamental, Ricardo. Semana que vem, por acaso, eu tenho os testes e prova física pela CBF e é bem no dia do meu aniversário. Então, assim, são realmente, né? A gente sabe que por data existe apenas o aniversário, mas o aniversário da gente é todos os dias. Mas em questão de família, é fundamental. Fundamental. Né? Como jogador e como árbitro, a gente passa por dias ruins
e dias muito bons, né? E dias ruins, como qualquer outro profissional, a gente precisa do suporte da família, né? E a minha esposa, os meus filhos, né? Pessoas próximas de mim ali sempre me apoiaram em momentos difíceis, né? Que acontece, que é natural, né? Então, através desse apoio familiar, o meu pai que é falecido, minha mãe também, né? Então, assim, pessoas que realmente me ajudaram e me ajudam, né? Em momentos bons, mas também em momentos não tão bons. Esse suporte, né, da família, né, André, acredito que foi bastante importante para você. No ano passado, né, a gente conversava até fora do ar, você infelizmente perdeu o seu pai, né, essa grande referência, né, de vida, e dias depois você já estava arbitrando, né? Ah, Ricardo. Como é que foi todo esse momento, né? Fique à vontade para compartilhar com a gente. Momento difícil, mas o momento, ao mesmo tempo, ele foi um momento de crescimento, né? Pessoal e profissional. Porque todo jogo, quando a gente é escalado, a gente sempre passa para as pessoas próximas. Amor, fui escalado. Pai, fui escalado. Mãe, fui escalado. A gente compartilha essa alegria. Porque cada jogo é uma alegria você estar. Se a gente se sente, cara, o nosso trabalho está sendo realizado. E, infelizmente, né, em outubro, conversando com você em logo, eu acabei perdendo meu pai. E meu pai, ele acabou sendo internado na terça-feira, né, à noite, e a escala saiu na terça, por coincidência, a escala saiu na terça-feira à tarde. E eu já estava escalado. E de noite a minha mãe fala, né, que foi internado, enfim. E eu não sabia até que ponto ia ser internamento, né. E daí eu não queria pedir essa dispensa, porque realmente ela envolve uma questão de TJD, tribunal, enfim. E eu fiquei segurando, né. E, resumindo ali, né, na sexta-feira ele acabou falecendo, né, e eu sabendo que tinha um jogo de decisão no domingo, né, acabamos, né, enterrando meu pai no sábado, né, e domingo fui pro jogo. Então, todo o trabalho que eu realizava, eu tive que mudar as coordenadas, né, mas ao mesmo tempo entender, né, esse compromisso de honrar, pensando também que meu pai gostava muito de me acompanhar, me assistia, como assim, era meu fã número 1, né, era o único que não me xingava. E pra mim, sim, foi um crescimento pessoal e profissional, porque através da dificuldade eu tive que entender que naquele ato eu precisava dar toda a minha atenção, todo o meu esforço ao jogo. E eu até brincava comigo mesmo após o jogo ali, que até os 3 minutos do primeiro tempo, até sair a primeira falta, eu tava, sabe, eu tava zen, sabe? E quando saiu a primeira falta, deu um choque de realidade. Então eu entrei ali, como assim, incorporei num árbitro profissional. Por alguns instantes, acabei esquecendo daquilo que aconteceu comigo, né? E entreguei o jogo. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro que quando apitei o último apito do jogo, finalizou o jogo, tudo certo, redondo, eu lembrei dele, né? Porque geralmente quando eu entrava no vestiário já tinha uma mensagem: filho, parabéns, né? E eu sabia que aquele dia não ia ter essa mensagem. Então, mas eu entendi que, né, até onde eu tô na CBF, era um sonho que eu compartilhava com ele. Ele falava: você vai chegar, você vai chegar. Um dia você vai apitar o jogo do meu time, que ele falava, né? E ainda eu tenho esse sonho ainda pra cumprir, né? Apitar um jogo do time dele, enfim. Então, é algo que me fez crescer como pessoa novamente e como um bom profissional. O Andrei sonha em apitar uma final de Copa do Mundo, porque não, claro, daí o Brasil não vai estar envolvido, né? Mas pode ter certeza que o União Vitoriense vai estar torcendo por você mesmo, que o Brasil fora, né, na final, né? O todo sonho, né? Todo sonho, a gente sabe que é um sonho, né? Um objetivo, né? Mas a gente tem que, igual eu falei, a gente tem que subir degrauzinho, a gente tem que ir entendendo que é o nosso espaço, né? Mas é um sonho, a gente participa, todo sonho de jogador, de árbitro também, é participar de uma Copa do Mundo. Eu acredito que é o principal evento mundialmente, falando no meio do esportivo, né? No meio do esporte, especificamente o futebol. Então toda atenção, o mundo para ver isso. Então é um sonho de jogador, também é um sonho meu, né, como árbitro. Mas entendo, né, que existem alguns processos de entendimento, um processo de crescimento até chegar a esse ápice, né, se porventura Deus permitir, ao ápice de apitar um jogo de final, um jogo de Copa do Mundo. Para quem está acompanhando essa entrevista, tem o objetivo, o sonho de ser um árbitro de futebol. Que conselho você pode dar para essa pessoa? Cara, eu sempre falo na minha pré-eleição que não é o fato de estar o árbitro, né, que é somente uma pessoa que entrou no jogo. Realmente, todo árbitro ele tem a paixão pelo jogo. É entender o jogo, é viver o jogo. Nós falamos entre nós, em particular, que nós somos um torcedor neutro dentro do jogo. Tudo que acontece, né, aquele gol bonito, aquela falha do zagueiro, aquela falha do goleiro, a gente presencia isso. A gente, sabe, vive isso. Quantas vezes já fiz jogo e vi
o cara faz um golaço, cara, é uma coisa é uma sensação, né, sensacional, né? A gente tem um telespectador que tá ali, tipo, cara, que legal, né? Então, se você pensa, né, mantenha, né? É uma forma legal, é uma forma bacana você vivenciar o jogo, ao esporte, dentro do esporte. Então eu incentivo aí, até mesmo se alguém da região tiver interesse, me procura aí no Instagram, me procura, né, na cidade, que a gente passa algumas dicas aí para fazer curso, enfim. André, obrigado, papo muito bacana, né? Podemos ficar horas e horas falando sobre o futebol, que é uma grande paixão de todos nós, né? Sucesso, que você possa atingir cada vez mais os seus objetivos e ser uma referência, né? Para essa garotada que precisa do esporte, né? Hoje em dia, muitos atrativos, né, diferentes, redes sociais, celular e tudo mais. A prática esportiva é fundamental, né, para o crescimento de toda uma sociedade, né? E você, com certeza, é uma grande referência para essa garotada. Sucesso e que possa você apitar uma final de Copa do Mundo e eu, por que não, também narrar uma final de Copa do Mundo. Seria bacana, né? Exatamente. Sucesso, hein? Ricardo, obrigado por tudo, obrigado por abrir esse espaço aqui, de contar um pouco da minha trajetória. É pequena ainda, mas para mim é grande, né? E para apresentar um pouco da arbitragem, incentivar, né? E eu sou feliz demais. A arbitragem, para mim, é um esporte, é onde eu posso representar a cidade onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu aprendi, né, a ser um ser humano, e hoje eu consigo aplicar, né, em outro estado, né, alguma cidade aqui dentro do estado, alguns estados fora do Paraná, aplicar tudo que eu aprendi em União da Vitória. Então, eu, com o maior orgulho, eu saio de União da Vitória em qualquer jogo. Falei, cara, eu não estou representando o Andrei, eu estou representando a minha família e automaticamente estou representando uma cidade onde eu nasci, né, onde eu aprendi a ser uma pessoa do bem, aonde só quero fazer o meu trabalho bem feito para ter um histórico bacana aí para a cidade. Obrigado, Ricardo. Esse foi Andrei da Silva, árbitro natural aqui de União da Vitória, integrante do quadro da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Obrigado a você que nos acompanhou pelas redes sociais do Jornal Comércio e até a próxima.